Se você tem filho dentro do espectro do autismo, ou conhece alguém, ou trabalha com crianças dentro do espectro do autismo, preste atenção nesse vídeo, que isso vai ser um divisor de águas. Meu nome é Dr. Stan Silva. Eu sou farmacêutico com doutorado em desenvolvimento de novas terapias. Tenho mais de 25 anos de experiência na indústria farma. São mais de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos no Brasil e fora do Brasil. Agora nós vamos estar conversando sobre o espectro do autismo e a conexão entre o sistema imune e o intestino. Se você acompanha alguém, uma criança dentro do espectro do autismo, você vai ver problemas intestinais, problemas digestivos, constipação, ou às vezes o problema de diarreia, mas com certeza um marco importante que a criança dentro do espectro do autismo vai ser um problema do sistema digestivo. É ou não é? E a chave do que vai transformar talvez a sua abordagem e como você vê esse fenômeno. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Isso vai ser um diferencial na forma como você aborda e você vê, interpreta alguns eventos dentro do espectro do autismo. Como eu falei, o sistema imune está conectado, tem um eixo de conexão entre sistema imune e sistema nervoso central, ou o sistema intestinal e o sistema imune. O que acontece é que o sistema digestivo ou aparelho digestivo, principalmente o intestino, ele tem uma grande incidência de células do sistema imune. Você sabia disso? Não. A grandíssima maioria das células do sistema imune ocorre no lume intestinal, ocorre no intestino. Por que isso? Porque é a porta de entrada do universo lá fora. Você, sua pele, está protegendo todo o seu organismo. Aonde você vai ter contato com o mundo lá fora? Através de sua mucosa, principalmente a mucosa oral. É a partir daí que o sistema imune, então, desprende um contingente grande de membros dessa família do sistema de defesa do sistema imune. Então, ali passando pelo esôfago, que vai então pelo estômago. E aí quando chega aqui, tem o intestino delgado, intestino grosso. Então toda essa região aqui é a região onde se concentra uma grande parte do sistema imune. 90% das suas células do sistema imune ocorre aqui nessa região perto do intestino. Olha que interessante. Então, quando há uma disfunção intestinal, possivelmente vai acarretar em uma disfunção também imunológica. Olha que interessante. Quando a pessoa tem problemas intestinais, isso vai acarretar muitas vezes em problemas imunológicos ou vice-versa. Meio que fica aí um loop vicioso entre sistema imune e sistema digestivo, principalmente no caso do intestino. Isso, gente, faz com que todo o teu sistema imune muitas vezes fique desorganizado. Quando a formação do feto da criança está sendo formada no ventre da mãe, nós chamamos de formação da imunidade a nível uterino, aquilo está se trazendo, a criança está trazendo naquela digestão um monte de informações. Veja que interessante. Durante a gestação, a gente achava, aí na década de 80, que o líquido amniótico era aquela sopa asséptica. Não tem nada de contaminação, protege a criança do mundo lá fora, e nós descobrimos que na realidade não é isso. Hoje, nos estudos, nós temos visto, inclusive, pedaços de proteína de bactérias presentes no líquido amniótico. Sem a criança ter contato com o mundo externo, muitas amostras de líquido amniótico têm mostrado que há pedacinhos de proteínas que fazem parte de bactérias. Olha que interessante. Então, a criança já começa com aquele líquido amniótico, ingerir e fazer todo aquele processozinho que passa do trato gastrointestinal da criança, no feto, no caso, né? Já começa a ter ali aquele iniciozinho de informações imunológicas. E a mãe é a grande protagonista nesse filme de promover a imunidade daquela criança. Então, ainda em vida uterina, a mamãe está já formando aqui um arsenal imunológico para a criança. E esse arsenal imunológico que a criança está adquirindo vai estar relacionado diretamente com a qualidade de vida, o estilo de vida da mamãe. Então, uma mãe que está levando uma vida saudável, uma vida disciplinada, uma vida de caminhada, uma vida de bons nutrientes, essa criança tem uma grande chance de ter uma boa imunidade. Ali bem prematuramente falando, quando passa pelo processo de parto, se é um parto natural ou se é um parto cesariano, isso também já influencia na qualidade do arsenal imunológico. Estudos têm mostrado que crianças que nascem de parto normal têm menos incidência
de alergias, por exemplo, de otite, por exemplo. Tem muitos estudos sugerindo que quando passa pelo trato vaginal, a criança adquire uma carga ótima ali de microbiana, daquela microbiota ali, daquela região, daquela mucosa, e aí a criança começa a ter uma imunidade bem melhor do que uma criança que nasce parto cesariano. Olha que interessante, né? Então, ali, a formação da imunidade intrauterina está também vinculada com o processo em que aquela criança vem ao mundo. Isso vai ser de forma natural ou de forma cesariana. E há uma vantagem significativa quando o parto é um parto natural. Então a criança já nasce ali, recebe aquela carga de microbiota da mãe, e isso já vai auxiliar a criança ali. E a criança já vai direto para o peito, isso já tem outra vantagem. A mãe está ali, aqueles micro-organismos do ambiente da mãe, da saúde da mãe, da vida da mãe, do estilo de vida da mamãe, e já vai passar para aquela criança. A criança começa a ser vacinada naturalmente. Começa a ver então a formação da microbiota intestinal. E antes de eu seguir em frente, eu gostaria de perguntar a você: esse vídeo está fazendo sentido para ti? Você está sendo acrescentado com esse conteúdo? Eu quero muito ouvir de você. Eu e minha equipe, todos nós, estamos ativamente revisando. Às vezes sou eu respondendo, às vezes é minha equipe respondendo, mas nós queremos ouvir de você. Se esse conteúdo faz sentido para ti e você está sendo acrescentado ou acrescentada, acredite, com um clique você pode transformar a vida de alguém. Então, eu peço a você que você faça esses 3 Cs. Curta, compartilhe e comente nesse vídeo. Tudo bem? Vamos seguindo. A microbiota intestinal, gente, vai estar então em formação. Então, há uma diferença gigantesca se a criança vai para o peito da mãe ou se vai tomar a formulinha lá do hospital. Então, se isso vai ter um alimento da microbiota, que o corpo já reconhece e faz parte daquela criança, ou se ela vai fazer uso dessas formulinhas que muitas vezes já existem na maternidade, o que é um absurdo, tá? Não caia para isso. Você é mãe, vai ser mãe, está sendo mãe, você está gestante, ou alguém compartilhou com você porque você está grávida, você vai ter que ficar o pé e falar lá, isso, não, ele nascendo vai para o peito. E a gente depois até falar um pouquinho mais aqui da amamentação e do suporte da amamentação na formação da microbiota intestinal e de neurotransmissores. Então, nessa microbiota intestinal, eu quero conceituar o que é microbiota. Doutor, o que é microbiota? Gente, microbiota é o conjunto de micro-organismos que vivem no seu intestino. A microbiota e o microbioma, isso é um conjunto de bactérias, vírus, que vivem ali no seu intestino. Então, você imagina que o intestino, ele tem esse formato aqui, né? Aqui está o resto, aqui vai então o esôfago, a boca, etc e tal, e aqui você tem o intestino. Então, quando você olha de microscópio a nível intestinal, você vai ver naquela superfície do intestino, um monte de microvelocidades de enrugações. E dentro desses ambientes aqui tem um monte de bactériazinhas. Olha que interessante. Lamento informar, tu é muito mais bactérias do que células de mamífero. Essas bactériazinhas se alimentam do que tu se alimenta. E essa bactéria, elas que fazem parte da produção dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores são aqueles sinalizadores que se movem e vão em direção à nossa cabeça. Então, você tem lá o nosso cérebro lá. Então, aqui há a comunicação direta do seu nervoso central. Essa comunicação do seu nervoso central tem o que nós chamamos essa comunicação onde os neurotransmissores, o nervo vago, que ele vai mandar informação e também recebe informação. Então, o nervo vago, ele é um canal de mão dupla que recebe os neurotransmissores e vai para o seu nervoso central. Olha que interessante, gente. Quando essas bactérias não existem, quando elas não estão no ambiente correto, quando elas não estão presentes lá, a criança, a pessoa pode ter problema, sabe de quê, gente? Da produção da serotonina, GABA e dopamina. Isso que são o que nós chamamos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são responsáveis por humor, comportamento, estado de alerta, conforto, concentração. Então, há uma disfunção intestinal, a criança começa a ter problemas imunológicos e essa produção de neurotransmissores são afetados pelo sistema imune. Olha lá que interessante, gente. O teu sistema imune está presente, como eu falei, 90% no teu intestino. Quando o seu intestino tem essa função comprometida, esses
neurotransmissores aqui, que são neurotransmissores da alegria, da concentração, da satisfação, do estímulo, uma motivação. Quando eles são perturbados, muitas pessoas desenvolvem até depressão. E a depressão nada a ver com o seu nervoso central. É uma depressão porque a pessoa está simplesmente com um processo inflamatório a nível intestinal. E a criança dentro do espectro do autismo, um indivíduo que tem muita inflamação a nível intestinal. Olha que interessante. Essa inflamação atrapalha a produção dos neurotransmissores, deixa muitas vezes a pessoa nervosa, deixa a pessoa muitas vezes com dificuldade de concentração e atrapalha a qualidade do sono. Na realidade, o problema não é neuronal, é um problema imunológico. O sistema imune atacando o sistema, cadê? Aqui, o intestino. Então, o intestino atacado pelo sistema imune. Então, quando esse ataca esse, o sistema nervoso não funciona. O sistema imune influencia o intestino, que influencia o sistema nervoso. A inflamação aumenta, a desorganização intestinal aumenta, o indivíduo fica mais inflamado, influencia no humor dele, na produção de neurotransmissores, e nós estamos tratando essas crianças só por eventos, o quê? Do sistema nervoso central. Nós estamos tratando a criança que é uma criança agitada. Ela está muito agitada, está muito violenta, problema de concentração. Muitas vezes não é um problema na cabeça. Faz sentido? É um problema que está relacionado entre a imunidade e o intestino. Você precisa cuidar disso. E aí, o que não ajuda, gente, é esse excesso de asepsia. Então, a mãe passa álcool em todo o que a criança toca, lava a mão 50 vezes por dia, anda de tênis e sapato, luva o dia todo. Tudo que se usa na casa é lavado, higienizado com água sanitária, álcool e lavado água quente. Então, se cria um ambiente excessivamente asséptico e não há como você cultivar uma microbiota. Então, muitas vezes, a microbiota é afetada. Então, você tem hoje uma alta incidência de crianças com alergias afetando essas crianças. Elas vão começar a fazer uso de corticoide, né, da bombinha para asa alérgica ou rinite alérgica. Então, há um aumento excessivo dessas alergias e tudo isso vinculado porque o sistema imune está desorganizado, que causa inflamação a nível intestinal, e porque tem inflamação intestinal, o sistema imune também vai atacar o sistema nervoso central. Então, você tem perturbações neuronais. A criança pode ficar violenta, sensível ao toque, sensível à luz, dificuldade de dormir. Na realidade, meu querido e minha querida, isso não é um problema neuronal. Você pode reduzir quanto essa criança dentro do espectro, ou você consegue reduzir as manifestações dessa estereotipia, você reduzindo os sinais inflamatórios. Então, como é que vai fazer isso? Modulando a resposta. Então, hoje eu quero que você entenda, levar para casa, gente. Se você esquecer de tudo, lembra o seguinte: o intestino inflamado é um evento imunológico que vai causar perturbações no sistema nervoso. Então, o que precisa ser feito, doutor Sam? Modular o intestino dessa criança. Desinflamar o intestino dessa criança. Como é que eu vou desinflamar, doutor Sam? Você precisa tirar os alérgenos. Sabe esses corantes que tem na gelatina? Corante vermelho, o corante azul, esses corantes desses alimentos perturbam o intestino da criança. Então, muitas vezes a criança fica constipada. Conheci crianças com 6 anos de idade que iam no banheiro uma vez por semana e olha lá. Uma criança com 6 anos de idade, 5 anos de idade, tendo que tomar laxante. Gente, isso não é normal. Ah, ele é meio constipado. Não, isso não é normal, meu povo. É que ele está ingerindo alimentos que perturbam o intestino. O intestino perturbado, a microbiota está disfuncional, eu não produzo esses neurotransmissores, eu tenho uma criança nervosa, agitada, com insônia, dificuldade de concentração, TDAH, etc. e tal. Então você pode reduzir essa estereotipia, preste atenção. Minhas palavras, você pode reduzir a estereotipia se você começa, então, modular o intestino. A criança vai ter regularidade intestinal, o intestinozinho do Pedrinho vai começar a funcionar regularmente. Depois você vai ter uma criança vai ter desinflamada, vai usar menos corticoide, porque vai ter menos alergias. Consequentemente, essa criança vai dormir melhor, dormindo melhor, estando desinflamado, indo com o companheiro regularmente. Bingo! O que vai acontecer com esse indivíduo? Vai melhorar a estereotipia dentro do espectro do autismo. Não é que você vai ter uma ação no sistema nervoso, na cabecinha da criança. É que a cabecinha da criança, o sistema nervoso da criança aqui está sendo perturbado porque essa microbiota está desorganizada, porque o sistema imune está desorganizado. Como é que eu faço para organizar o sistema imune, Dr. Sam? Eu recomendo para você o uso do Biovit Bioglucan, que é um suplemento alimentar que é usado oralmente. E eu tenho esse vídeo agora que vocês vão assistir, um relato maravilhoso de uma mãe que fez uso do Biovit Bioglucan na criança dela, no filho dela, que está dentro do espectro do autismo. Veja esse relato. Olá.
Olá, boa tarde. Me chamo Isabela, sou mãe do Pedro de 7 anos. O Pedro está dentro do espectro do autismo. Eu quero falar um pouquinho sobre a suplementação do Biovit e Bioglucan e os benefícios que nós notamos ao iniciar essa suplementação. A princípio, o bom funcionamento do intestino já mudou bastante as características do Pedro, a irritabilidade, as estereotipias. Só do intestino funcionar bem, eu já notei uma melhora nessas questões. Depois, o cognitivo do Pedro realmente desabrochou quando a gente usou o Biovit. A gente conseguiu perceber melhora na coordenação motora fina, melhora nas necessidades de fazer estereotipias. No caso dele, eram muitos pulos e olhar lateralizado que ele fazia na época. A interação social melhorou significativamente. Logo nos primeiros meses também a gente percebeu a retomada de alimentos que ele havia parado de comer, retomar sopa, alimentos pastosos. Ele tinha criado uma aversividade a esses alimentos e voltou com muita naturalidade a ingerir esses alimentos. Hoje o Pedro não teve mais crises, não tem mais estereotipias, é uma criança que não precisa de suporte na escola, que não precisa de tutores. Ele tem autonomia completa da vida dele, das necessidades dele, né? Ele tem consciência do que ele precisa, se comunica bem, fala o que ele está precisando, né? Isso é maravilhoso, porque uma criança que começou a falar, falou mamãe com 4 anos, e hoje eu vejo que dentro de tão pouco tempo, com a suplementação acertada, tantas mudanças, tantos ganhos, né? O Pedro, antes do Biovit, precisava ser alimentado, não tinha autonomia, tive muito trabalho para fazer um desfraude, e hoje eu vejo ele completamente funcional, né? Até as professoras, como ele já tem laudo há alguns anos, se surpreendem com o desenvolvimento dele, né? E o precursor desse desenvolvimento tão bom realmente foi o Biovit, e fez toda a diferença na vida do meu filho, na vida da nossa família, e é um suplemento sensacional. Eu sou apaixonada e recomendo fortemente que as famílias usem e sintam os benefícios. Um abraço. Esse relato da Isabela, mãe do Pedro, é a nossa motivação. O Biovit e Bioglucan é usado por mais de 5 mil médicos e nutricionistas em todo o Brasil e fora do Brasil. São milhares, dezenas de milhares e dezenas de milhares de pacientes dentro e fora do Brasil. O Biovit, ele não age no seu nervoso central. Quero que você entenda bem isso. Não é uma promessa que vai diminuir a agitação da criança, melhorar a concentração, não. Nós estamos falando de que um sistema imune desorganizado não contribui com a redução da estereotipia. Estamos falando de algo que age na raiz, chama-se sistema imune. Esse é o Biovit e o Bioglucan. Ele age no sistema imune, modula a resposta imune, reduz estresse inflamatórios, a criança começa a ter regularidade intestinal, melhora na qualidade do sono, menos alergias, menos uso de corticoide e, consequentemente, você só faça a matemática comigo. Simples assim. Você consegue se concentrar inflamado, constipado e dormindo mal? Nem você que é um adulto. Imagina a criança de 3, 4, 5, 6 anos. Então, se você quer saber se o Biovit é para você, tem dúvidas sobre o Biovit, escaneie esse QR Code que está aparecendo ou clique no link da descrição e fale com a minha equipe. Nós estamos aqui para lhe servir. Nós entendemos o que está acontecendo, nós somos laboratório de pesquisa, nossos resultados são únicos, e não é à toa que médicos e nutricionistas recomendam o Biovit e o Bioglucan. Tem inúmeros deles em todo o Brasil. Talvez você esteja próximo de um médico nutricionista que trabalha com Biovit e o Bioglucan e você quer ser acompanhado por um desses profissionais. Entre em contato conosco, nossa equipe vai ter o maior prazer em lhe servir. Gente, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por dividir sua atenção comigo, trazer-me, talvez, os chaves da sua sala de estar, da sua sala de jantar. Muito obrigado. Eu levo a sério o que nós fazemos aqui no Laboratório SEMES e ouvir de você vale muito para mim. Por favor, deixe seu comentário, faça o que você pode fazer para compartilhar, você pode transformar a vida de uma mãe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.